E a gente ainda continua aqui falando sobre saúde, minha gente, porque alguns fatores colaboram para que a infecção urinária seja mais comum, especialmente nessa época aqui do carnaval. É desidratação pelo calor, consumo de álcool, né, de forma exagerada, retenção de urina por longos períodos, aumento também das relações sexuais. Tudo isso acaba sendo aí fatores que impactam justamente na proliferação de bactérias, né, na entrada também de bactérias, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos trazer aqui dicas para você evitar esse tipo de problema e não tornar aí esse período festivo em um caso de saúde, né? Um tratamento aí que você de repente precisa ter por conta aí dessa questão da infecção urinária. A gente também vai entender algumas causas desse problema. Vamos conversar a partir de agora com o médico urologista Diego Capibaribe. Doutor Diego, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite e espero trazer informações úteis para todo mundo aqui nos ouvindo. Um bom dia para todos. Doutor Diego, a gente falou aqui alguns pontos nessa questão do calor, a desidratação, consumo de álcool, a retenção de urina, também o aumento aí das relações sexuais. Tudo isso, de fato, acaba sendo aí, fatores que podem causar aí a questão da infecção urinária? Sim, sim, com certeza. A gente tem que lembrar que nem toda infecção urinária é algo de errado com o corpo. 50% das mulheres ao longo da vida vão ter um episódio de infecção urinária simples e não ter uma doença específica do corpo. Ter até uma, no máximo duas infecções no ano, não sendo complicadas, com febre, calafrios, nada muito grave, não quer dizer que a pessoa está doente, mas muitas vezes precisa mudar alguns hábitos, como você falou. A beber pouca água. A gente que está nesse período agora de muito sol aqui no verão, vai muito para a praia, termina esquecendo de beber água e perde muito falando, conversando, se divertindo, perde muita água no suor, transpirando, e isso deixa o corpo desidratado. E o que sobra para virar xixi é muito pouco. E urinando pouco, poucas vezes ao dia, uma bactéria que sobe não é expulsa do corpo e pode virar uma infecção urinária. A relação sexual, ela vai turbilhonar a região genital feminina ali, e se não tiver um xixi pronto para fazer logo depois, pode aumentar o risco, não quer dizer que gera sempre, mas pode aumentar o risco de uma infecção urinária, tendo todo esse contexto ao redor dos foliões desse nosso carnaval. Doutor Diego, quais são os sintomas aí? É claro, acho que a gente vai ter que especificar, né? No caso da infecção urinária, na mulher e também no homem. Isso. Do homem é bem mais difícil, porque a uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga para fora do corpo, no homem é em torno de 3 a 5 vezes maior do que na mulher. O homem não tem dificuldade nenhuma de achar um lugar para urinar de maneira confortável, enquanto a mulher é, precisa segurar muito xixi até encontrar um lugar seguro, um lugar limpo, um lugar com poucas filas, e ela começa a reter muita urina. Tendo a infecção urinária, o que a mulher, principalmente, ela vai perceber? A necessidade de ir com muito mais frequência ao banheiro, uma urgência, no momento que a vontade vem, não é uma vontade que só lhe lembra tocando no ombro, daqui a pouquinho vamos ao banheiro. Não, é uma vontade muito intensa e desproporcional ao que é eliminado. Eu tive uma vontade enorme de ir ao banheiro, cheguei lá, era uma quantidade pouquinha, pequena. No momento que a urina vai sair, a sensação de ardência, a sensação de lâminas, de cortes, de fissuras, uma ardência, muitas vezes a paciente fala que se arrepia inteira, tem dificuldade para começar a urinar por conta dessa ardência sempre que vai urinar. Esses são os principais sintomas. Sintomas de infecção urinária mais grave, elas vêm com febre, calafrios, dores em um lado das costas muito intensa e às vezes até o abdômen fica mais distendido de gases. Mas isso é uma infecção urinária complicada. O homem vai ter sintomas semelhantes, mas é muito mais difícil ele adquirir infecção urinária por motivos de beber pouca água ou de relação sexual. Ele vai adquirir infecção urinária quando ele tem fatores obstrutivos, e aí é uma conversa que a gente tem muito frequentemente no consultório, em pacientes mais idosos com a próstata obstrutiva. Aí ele vai ter esses mesmos sintomas associados à idade mais avançada e a próstata aumentada. Então, no carnaval, infelizmente, o mais frequente são as mulheres por todo esse contexto. Falta de banheiros,
quando tem banheiro não está limpo, quando está limpo não está seguro, então ela sente menos vontade de beber água para não precisar ir tanto, e é quem é mais suscetível a ter uma infecção urinária depois de uma relação sexual. Então vamos beber bastante água para ter sempre um xixi pronto a cada 2, 3 horas e um xixi clarinho. Aí resolve quase tudo. Agora, às 10h09, nós estamos conversando aqui, minha gente, com o médico urologista Diego Capibaribe, falando sobre infecção urinária, tá? Você tem que ter cuidado, especialmente aqui nessa época do carnaval. A gente já falou aqui sobre alguns aspectos, né, que influenciam o surgimento desse tipo de problema, né, na sua saúde, e você precisa estar atento a isso. Tem perguntas aqui, doutor Diego, de alguns ouvintes. Tem uma aqui que não quis se identificar, mas pergunta se a questão da roupa molhada, né? Você falou da questão da praia, né? Que a gente, nessa época, muitas pessoas vão pra praia. E tem também a chuva, né? A gente tá aí já entrando na nossa época de chuva. Muitas vezes as festas acontecem, cai aquela chuva, você, enfim, aproveita que já tá na chuva, se molha mesmo, aproveita ali a festa. Mas essa roupa molhada por muito tempo pode ter aí algum aspecto, pode ser algum fator para a questão dessa infecção? A gente às vezes confunde muitas infecções diferentes com a infecção urinária. A roupa molhada ela não vai aumentar o risco de infecção urinária, mas de outras infecções como a proliferação de fungos, como a candidíase, que se proliferam muito em ambientes longe da luz do sol, úmidos durante muito tempo, aquecidos e com proteínas, e sais e óleos do corpo. É por isso que é muito comum ter na região genital. É comum também algumas pessoas terem nas dobras do pescoço, debaixo da axila, ou se ficam muito tempo, vários dias seguidos, com o cabelo úmido, então em algumas áreas pode ficar esbranquiçado, na região genital pode ficar também esbranquiçado ou avermelhado, associado a coceira, ardência no local, mas não é infecção urinária em si, porque o sistema urinário da gente ele é todo interno e ele é úmido por natureza. Só que ele tem formas de se defender nesse ambiente. A nossa região da pele, ela precisa ser seca para que não prolifere tantos fungos. E do mesmo jeito que uma toalha molhada, ela vai ficar com cheiro de mofo, que é um tipo de fungo, as nossas regiões do corpo que ficam durante muito tempo umedecidas, com calor e não expostas ao ar livre, ou pelo menos secas com alguma frequência, elas podem também desenvolver esses fungos. Mas infecção urinária em si, não. Outra pergunta aqui de um ouvinte que também não quis se identificar, ele fala sobre relação sexual desprevenida. A gente já sabe que isso é uma questão que vai possibilitar, inclusive, problemas de doenças, infecções sexualmente transmissíveis, mas também tem impacto para a infecção urinária, doutor? O uso do preservativo, ele vai prevenir que alguma infecção na pele ou alguma infecção urinária no homem passe para a mulher, mas não vai prevenir a mulher de ter infecções urinárias, porque é o atrito e o turbilhonamento dentro do canal vaginal na hora da relação que vai mobilizar bactérias para dentro do canal por onde o xixi sai da bexiga, a uretra. Então, no momento em que há esse turbilhonamento, bactérias sobem pelo canal e se elas não forem eliminadas, que é aquele xixi pronto, logo depois da relação sexual, a mulher levantar e ir ao banheiro e fazer um pouquinho de xixi, vai eliminar essas bactérias pelo canal antes que elas cheguem na bexiga. Que tem muita bactéria, principalmente a Escherichia coli, que ela só precisa de uma oportunidade para chegar na bexiga. Ela tem pequenas alças, pequenos pelos que vão se grudar na mucosa da bexiga. E aí, para sair, muitas vezes precisa de tempo e de antibiótico. Outra pergunta aqui, doutor. Crianças e idosos precisam ter atenção especial em relação a cuidados com a questão da infecção urinária? Ah, sim, sim. O homem idoso, ele normalmente tem uma próstata com um volume aumentado em relação ao que ele tinha quando era mais jovem, tem mais dificuldade para esvaziar a bexiga, precisa de mais força, a bexiga se torna doente. E o idoso, tanto quanto a criança, eles vão desidratar com muito mais facilidade, produzindo menos urina. E no momento em que uma bactéria consegue entrar na bexiga,
tendo menos resistência do corpo ou tendo menos fluxo urinário para eliminá-la, aumenta o risco de infecção urinária. Um professor meu lá do Rio de Janeiro, ele dizia que a escova de dentes da bexiga é a água que a gente bebe. Então, manter a bexiga limpa é beber bastante água, mas também ser capaz de eliminar com frequência. Essas bactérias vão estar sempre no caminho, no rumo da rua, e não para dentro do nosso corpo. Doutor Diego, tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte, também não quis se identificar, a respeito aqui, justamente, ele diz o seguinte, ele é um homem de 54 anos e tem notado a ausência de espermatozoides atualmente. Ele pergunta se isso pode estar associado a algum tipo de problema, alguma doença, se você teria alguma orientação para esse ouvinte nosso. O espermatozoide, ele atravessa a próstata para pegar o canal urinário e sair do corpo. O sistema reprodutor masculino e o reprodutor masculino e o sistema urinário masculino, eles fazem um coworking nas vias de eliminação do corpo, então eles usam as mesmas vias de saída. É por isso que sai urina e sai esperma pelo mesmo canal. Mas eles não têm uma ligação tão próxima que uma infecção urinária vai impedir de sair esperma. Agora, infecções na próstata, aumento da próstata, cirurgias da próstata ou algumas outras circunstâncias, como cistos, cálculos ou até mesmo tumores da próstata, que é bem mais raro, podem obstruir os canais por onde o esperma passa. E você pode, então, produzir no testículo, armazenar nas vesículas atrás da próstata. São bolsinhas que ficam aguardando a ejaculação para contrair e eliminar. Elas podem ter o seu caminho obstruído dentro da próstata e aí o paciente vai ter o orgasmo, vai ter a sensação de prazer, mas não elimina nada. Então, a parada da saída de espermatozoides do corpo pode ser muito mais frequentemente por problemas na próstata do que problemas no sistema urinário em si, como infecções, cálculos renais, coisas dessa forma. E acima de tudo, né, doutor, procurar um especialista para colocar um sinal verde aí nesse caminho, né? Claro. Falando em procura por especialista, doutor, em que situações aí o paciente ele já deve procurar um médico para devida assistência, né? No caso aí das infecções urinárias? Tem algum tipo de orientação, um tempo que esses sintomas devem parar? Se não parar, eles devem procurar um especialista ou essa procura ela tem que ser imediata? A maioria das infecções urinárias é tratada na emergência, porque ninguém aguenta esperar uma semana, duas, para ser consultado no consultório do especialista e nem é necessário um especialista em toda infecção simples. Em teoria, a maioria dos problemas de infecção simples, como a gente mencionou, sintomas de urgência, de emergência para urinar, uma ardênciazinha, uma dor no pé da barriga, como muita mulher fala, pode ser resolvido na emergência com antibióticos simples de serem prescritos. Não é uma doença que só o especialista conhece. Mas se você vem tendo infecções de repetição, mais de 2 vezes por ano, infecções que lhe dão sintomas muito intensos ou associados a febre, calafrio, queda do estado geral, aquela moleza, dores em algum local, em algum dos lados das costas, infecções que vêm com uma urina muito turva, ou com sangue, ou infecções muito frequentes, 2, 3 vezes por ano, aí o especialista precisa lhe analisar ponto a ponto do seu sistema urinário, saber o que está causando novas infecções urinárias. E não apenas um caso simples, porque bebeu pouca água depois de uma relação sexual. Mas nos casos repetidos mais graves, o especialista é imprescindível. E o urologista é o especialista que cuida disso. Então tá aí, minha gente. Muitas dúvidas esclarecidas aqui pelo doutor Diego Capibaribe, médico urologista. Recado final, doutor, para os nossos ouvintes aqui, telespectadores que vão aproveitar esse momento de carnaval, né? Gostam da folia. Qual a mensagem final de orientação você pode deixar para eles? Bom, bebam água o suficiente para o xixi sair um amarelo bem clarinho. Procurem sempre onde tem banheiros, em qualquer lugar que você vai ficar muito tempo nesse calor, para não esquecer de beber água e não precisar ficar segurando aquele xixi. E se não tiver banheiro, exija. E exija o suficiente para não ter filas longas, porque só assim a gente previne
essas infecções, e aí a única lembrança que você vai ter do carnaval é de muita festa, muita folia, muita diversão, sem precisar estar preocupado em beber pouca água, porque a água é o que vai impedir a gente de que as bactérias do mundo externo entrem, permaneçam e causem tanto desconforto que a gente vê tão frequentemente num período de tanta alegria. Então, beber água e se divertir. Tá, então o recado, minha gente. Muito obrigado. Doutor Diego Capibaribe, médico urologista, conversou aqui conosco. Um abraço, doutor Diego. Até uma próxima oportunidade. Bom carnaval. Muito obrigado pelo convite. Bom carnaval.